Abra comigo a tua Bíblia nesta noite, meu querido, minha querida. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, leremos a partir do verso 1, texto que você conhece bem. Lucas 19, a partir do verso 1, é o texto que nós leremos nesta noite. Estamos pensando neste mês de maio acerca das nossas famílias, das lutas que enfrentamos, as realidades que nos envolvem, problemas, desafios e os meios pelos quais o Senhor tem gerado cura, transformação para cada família, para cada lar, para cada estrutura familiar. E nesta noite, eu entendo que o relato bíblico da história deste homem chamado Zaqueu e, logicamente, também sua família, tem muito a nos ensinar nesta oportunidade em que nós dispomos o nosso coração para meditarmos acerca da palavra do Senhor. Então, leia comigo, me acompanhe mentalmente. Como peço sempre, dê uma olhadinha para o lado, veja se alguém está sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com este querido que está ao seu lado, para que todos possamos ler a palavra do nosso Deus nesta noite. O verso 1 nos diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, irmão? Amém, querido? Deus, nesta noite, fala aos nossos corações. Nós precisamos da Tua palavra, ela é o pão que alimenta a nossa alma, ela é a verdade que nos santifica, e na Tua palavra, e através dela, recebemos forças renovadas, esperança, vigor, direcionamento para o nosso viver, para a construção de nossa história e para a construção de nossa realidade familiar. Por isso, Pai, pedimos, abençoa-nos grandemente nesta noite e fala aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus e te agradecemos, e o povo de Deus diz amém e amém, Senhor. Atitudes que transformam famílias. Este tema é que eu trago para que nós reflitamos nesta noite. Atitudes que transformam famílias. E recebi um folder de uma igreja co-irmã, onde convidava as pessoas para o seu congresso de famílias. E uma verdade já era expressa neste convite: família não vem pronta, se constrói. Família não vem pronta, se constrói. Este é o tema do Congresso de Famílias da PIB do Recreio, e eu achei muito interessante porque já no tema somos desafiados a considerarmos a nossa realidade familiar. E, irmãos, estamos neste mês de maio que comumente, culturalmente, nossa cultura evangélica, nós separamos para meditarmos sobre a bênção de sermos e termos uma família, sobre os problemas que atingem as famílias pós-modernas, e sempre estamos neste ambiente, só que muitas vezes
ouvimos muitas coisas, mas situações cristalizadas não mudam. Realidades que famílias experimentam não são transformadas pelo poder libertador, revolucionário da palavra de Deus. Quando leio a história de Zaqueu e, por consequência, a história deste momento que ele viveu em família e com a sua família, um regime patriarcal ainda, uma profunda influência judaica. Por isso, quando você vai ler, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, porque quando o patriarca, quando o chefe da família abraçava uma fé, uma religião, toda a família seguia com ele. Muito diferente dos nossos dias. Então, neste contexto aqui, eu quero que você entenda, neste início de reflexão, que a bênção de Deus, a ação de Jesus não vai atingir apenas Zaqueu, este nosso contemporâneo, que ficou muito conhecido graças a um cantor que os músicos gostam muito de tocar suas canções, Regis Danese, principalmente o André, não é isso, André? O André adora as músicas do Regis Danese. Sempre que eu peço uma música, o André vibra. André, Glauco, Juninho, então, fica muito feliz. Graças ao Regis Danese, Zaqueu ficou muito conhecido. Mas, querido, entenda que a ação, a bênção, o poder de Deus vão atingir, vão tocar não somente este homem, mas toda a sua família. O texto de Zaqueu é muito interessante e deve nos atrair e nos convidar para reflexões mais profundas, porque Lucas nos diz que Zaqueu era um homem de posição, era um homem que tinha muitos bens, era um homem rico. À primeira vista, tudo estava bem com Zaqueu e, por consequência, com a sua família. Tudo estava bem. Tudo estava sob controle. Tudo estava na mais perfeita harmonia. Mas pergunto a você, o que motivou Zaqueu a se esforçar tanto, a investir tempo, a investir sua vida, para simplesmente contemplar aquele homem, aquele pregador itinerante, aquele novo mestre, que muitos diziam que era o Messias prometido, e que todos os que o ouviram diziam, as palavras dele são diferentes, o olhar dele é diferente, estar com ele é maravilhoso, o seu toque cura os enfermos, a sua palavra, o seu amor transformam vidas. E Zaqueu então vai buscar um encontro com este homem. E se tudo estava bem com Zaqueu e com a sua família, por quê? Zaqueu se esforça tanto para, em sua mente, inicialmente, apenas olhar para Jesus. Zaqueu e sua família me ensinam que, em uma realidade familiar, as aparências enganam demais. Em um contexto de família, em um contexto de construção familiar, as aparências enganam demais. Se tudo estivesse tão bem assim com Zaqueu e sua família, se a paz fosse tão transbordante, se o prazer de viver e coexistir fosse tão maravilhoso assim, Zaqueu não se sentiria motivado a buscar Jesus. Pois todos que buscavam Jesus, em seus dias até hoje, é porque precisam da sua intervenção, do seu poder e do seu milagre. Aliás, estamos aqui nesta noite porque precisamos de Jesus. Amém, queridos? Sem Ele não sabemos viver. Sem Ele não sabemos existir. Sem Ele não sabemos ser família. Somos homens e mulheres limitados, frágeis, muitas vezes enfermos, pelas circunstâncias que nos envolvem. Precisamos de Jesus. E havia uma disposição no coração de Zaqueu. Eu preciso deste Jesus. Nem tudo estava tão bem assim na família e na vida de Zaqueu. E talvez na tua vida nessa noite, as coisas não estejam tão bem como aparentam estar naquela foto que você tirou recentemente com os teus amados. Eu gosto de fotos de família. Estou sentindo a foto da sua foto lá naquele quadro, querido. Há um espaço especial naquele quadro de entrada para a sua foto, a foto da sua família. Mas nem sempre as belas fotos retratam e relatam e denunciam a verdadeira situação nos lares. As aparências enganam.
E talvez sorrisos nesta noite escondam crises familiares. Talvez canções cantadas com intensidade nesta noite, elas venham como um clamor da alma para que Deus derrame graça e Deus ministre intervenção em situações que você já se rendeu e que estão além das suas forças. Muitas vezes as famílias passeiam nos shoppings da vida, mas o lar está em crise, o casamento está em crise, são cônjuges que parece que um fala grego e o outro fala hebraico. A mulher fala algo e o homem entende totalmente diferente. O homem fala algo e a mulher entende totalmente diferente. E nesta loucura que é tentar se comunicar e não conseguir, vão sobrevivendo entre brigas, tempestades e muitos até chegam à agressão verbal, física, etc. Muitas fotos de família escondem as crises existentes entre pais e filhos. Filhos que se esqueceram do seu lugar no lar. Lugar de obediência, lugar de honrar pai e mãe, porque isto é mandamento de Deus, mandamento com promessa, e filho é filho. Mesmo em famílias disfuncionais, mesmo em famílias que não são construídas e experimentadas nos modelos que nós comumente conhecemos, filho é filho. E quando o pai fala, quando a mãe fala, filhos obedecem. Filhos dão atenção, filhos amam o pai e a mãe, mesmo que em sua prepotência e em sua imaturidade considerem o pai irrelevante, considerem a mãe uma pessoa não digna de atenção. Este mesmo quadro que o Rodrigo comentou aqui durante o louvor, e normalmente aos sábados eu não assisto muita TV, ontem, enquanto me preparava para estar no culto jovem, me sentei para tomar um delicioso café da tarde, café quentinho, é bom, no tempo frio, e vendo algumas, entre a minha ida ao barbeiro para tentar restaurar o que eu destruí semana passada, e graças a Deus, como Sansão, os cabelos voltam a crescer, mas quando voltei, comecei a assistir aquele quadro, e um pai de família, de terceira idade, que à primeira vista, qualquer um o consideraria completamente irrelevante, um homem simples, um homem do mato, um homem rústico. Mas aqueles filhos queriam voltar para casa porque amavam o seu pai e reconheciam o esforço do pai outrora para lhes dar sustento. E agora, então, mais crescidos e com condições, há um desejo ardente no coração, voltar para casa porque meu pai, o nosso pai, precisa de nós. Filhos que amam e honram seus pais. Filhos assim certamente serão bons maridos, boas esposas. O contrário, também serão maus maridos e más esposas. Via de regra é assim. Via de regra é assim. As fotos de família escondem pais que consciente ou inconscientemente reproduzem suas enfermidades nos filhos, suas frustrações nos filhos, talvez querendo redimir a sua história nos filhos. Não é porque meu filho, não é porque eu sou pastor que meu filho vai ser pastorzinho. Se um belo dia meu filho disser, pai, eu quero ser pastor, sinceramente eu dou uma coça nele. Brincadeira, meu irmão, dou não. Vou ficar muito feliz. Por parte. Em parte. Mas se meu filho chegar e disser, pai, eu quero ser músico, amém, fazer o quê? Eu quero ser músico. Meu filho chegar, quero ser médico, quero seguir outra profissão qualquer. A minha história é a minha história. A história do meu filho, a história dele, ele tem que ter condições de construir a sua vida, escolher seus caminhos. Disse semana passada que o papel do pai e da mãe não é cortar as asas, mas orientar para o voo.